Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Sterett, eu sou advogado tributarista e hoje a gente está iniciando um novo modelo de episódio em que eu vou comentar as principais notícias tributárias, então se você quiser ficar atualizado, não perca nenhum episódio do Tributex. E eu não poderia deixar de iniciar com mais uma informação de que a Receita Federal está tentando limitar o direito dos contribuintes a aproveitarem créditos e mais uma vez relacionados à tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Primeiramente, é importante a gente entender que quando o contribuinte ele utiliza um crédito para pagar um tributo, ele está deixando de desembolsar dinheiro, ou seja, consequentemente, dinheiro está deixando de entrar no caixa da União. Então, por conta dessa questão, para não prejudicar o seu fluxo de caixa, a Receita Federal e o governo federal têm tentado cada vez mais restringir a utilização desse crédito. Como eles fazem isso? Recentemente, teve a publicação da limitação da utilização dos créditos superiores a 10 milhões, teve a MP que foi devolvida que impedia a compensação cruzada do PIS e da COFINS, e agora a Receita Federal está tentando restringir, mediante a aplicação de um entendimento de que o contribuinte teria 5 anos para compensar todo o valor do crédito a partir do trânsito em julgado, claro que respeitada a suspensão decorrente do processo de habilitação, e isso, consequentemente, levará contribuintes que possuem um volume muito grande de crédito a buscar outras alternativas que não seja quitar os tributos com esses créditos. Ocorre que esse entendimento, ele não é compatível com o entendimento da jurisprudência atual, em especial a jurisprudência do STJ, que entende que o contribuinte tem o prazo de 5 anos para apresentar a primeira declaração de compensação. Depois que é apresentada essa declaração de compensação discriminando o valor do crédito, as demais declarações elas podem ser apresentadas em prazos superiores a 5 anos. O contribuinte tem 5 anos para iniciar a compensação. Depois disso, ele pode utilizar independentemente, em 10, 15 e 20 anos. E por que isso? Imagina um contribuinte que ficou na justiça discutindo determinada cobrança durante 20 anos, que é o caso de muitos contribuintes que ganharam a tese do século e conseguiram recuperar todo esse valor. Imagina o volume de crédito que a gente está falando ali. Obviamente que muito dificilmente, num período de 5 anos, o contribuinte vai conseguir utilizar todo esse crédito, porque ele não vai ter débito suficiente para se compensar. Logo, nada mais coerente que o prazo de 5 anos seja interpretado só para fins de início do aproveitamento do crédito. De modo contrário, a gente praticamente beneficiaria o Estado que foi quem realizou as cobranças indevidas. Então, em decorrência desse entendimento da Receita Federal, os contribuintes que estão nessa situação já estão se movimentando, entrando com ações judiciais e conseguindo liminares para poder afastar essa solução de consulta que vem sendo aplicada para negar o direito ao creditamento dos contribuintes, o direito ao aproveitamento dos créditos. E partindo para a segunda notícia, o STJ validou a limitação ao parcelamento por portaria da Receita Federal e da PGFN. Por que eu destaquei essa notícia? O ponto é que a gente tem o princípio da legalidade, ou seja, a lei traz a roupagem do parcelamento que depois será regulado pela Receita Federal e pela PGFN. Então, se a portaria ela vem limitando alguma situação que está expressamente instituída em lei, essa portaria da Receita Federal e da Procuradoria ela será ilegal, porque a norma infralegal não pode limitar o que está disposto na lei. É necessário ter um olhar além da manchete dessa notícia, porque pode causar a falsa impressão de que o STJ estaria possibilitando que uma portaria da Receita Federal e uma portaria da Procuradoria venha a limitar uma disposição legal. E não foi isso que o STJ decidiu. Ele disse que quando a lei ela não é expressa em relação a limites de parcelamento, a portaria pode vir limitando a possibilidade de adesão a parcelamento acima de determinado valor, enfim. O ponto que foi analisado ali foi a inexistência na lei de determinada situação e a portaria vir regular essa questão. Ou seja, não havia um limite estabelecido em lei e por isso o STJ validou que esse limite fosse estabelecido em portaria da Receita Federal e da PGFN, o que não significa que o STJ validou que uma portaria limite disposições expressamente previstas na lei. Então é necessário ter um olhar mais atento nesse caso, porque certamente vão surgir retóricas absurdas em que a portaria vem apresentando limitação que não está prevista em lei, na verdade limitação contrária ao que está previsto na lei, e judicialmente venha a se utilizar esse entendimento de forma
inadequada para tentar forçar uma argumentação de que o STJ teria validado, mas ele não validou a alteração de lei por portaria. Ele só disse que quando não está na lei, a portaria pode estabelecer um limite em relação ao parcelamento. E partindo para a terceira notícia, vamos falar um pouquinho da decisão do STJ de que incidem PIS e COFINS sobre valores recebidos a títulos de juros. Bom, em relação a essa notícia, assim, não vou nem me alongar muito em relação à questão da tributação dos juros em si. Eu não concordo, eu acho que não representa receita por contribuinte, receita nova, enfim, não é uma receita operacional, como foi posto ali na decisão do STJ, mas independentemente disso, é importante esclarecer que não é algo aplicável à pessoa física. E por que eu digo isso? Porque no Valor Econômico saiu uma notícia dizendo que alguns sites estavam veiculando que a restituição de imposto de renda da pessoa física seria tributável, porque o STJ validou isso. O primeiro ponto é que PIS e COFINS, pessoa física não paga PIS e COFINS, tá, gente? Então, não teria nem como ser tributada pelo PIS e pela COFINS a restituição do imposto de renda da pessoa física. O outro ponto é que também não incide imposto de renda sobre a restituição do imposto de renda da pessoa física. Então, é bom a gente combater essa fake news. E em relação ao julgamento em si, não vou me alongar, entendimento do STJ. Infelizmente, a gente tem muita divergência em relação a essa matéria. O STF, em algumas oportunidades, já apresentou um entendimento divergente do STJ. E, sinceramente, eu espero que isso seja corrigido no futuro, porque é um absurdo ficar pagando tributo sobre juros. Ou seja, você entra na justiça, você recupera um valor que é indevido, aí recebe juros para reparar o dano que você sofreu e ainda você paga tributo sobre isso. No Brasil, só no Brasil acontece isso, né? É tributo dentro dele mesmo, tributo na base de cálculo do tributo, tributação de juros, tributação de perdão de dívida, tributação de subvenção. É um manicômio tributário mesmo. Enfim. E a quarta e última notícia que eu destaquei foi a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de março de 2017. E aqui mais uma questão de ânsia arrecadatória do Estado, né? Teve a tese do século dizendo que o ICMS não integrava a base de cálculo do PIS e da COFINS, o STJ teve que definir que o ICMS-ST, que é um ICMS também, não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, e agora ele modulou os efeitos para que produza a partir também de março de 2017, que foi a mesma data da modulação da tese do século. Isso para mim foi muito coerente, não teria por que estabelecer outra data. O ICMS-ST e o ICMS têm a mesma natureza. Agora só falta a gente discutir o FECP, que a Receita Federal está dizendo que o FECP tem uma natureza distinta do ICMS. Isso até concordo, são espécies diferentes, mas isso não tira o fato de que não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, na minha visão. Então, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai estar diante de uma discussão em relação ao FECP, que é o adicional ao ICMS para a composição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, ficamos por aqui. Lembro vocês que o @ do meu Instagram está na descrição do episódio. Traga sugestões, traga sua notícia favorita para que a gente possa comentar futuramente. E não deixe também de deixar o like no episódio. Valeu? Um abraço!